Falemos hoje sobre a qualidade da educação. Num dos vídeos anteriores eu questionei o facto de se entender em alguns setores que hoje em Cabo Verde já não é prioridade falar-se do acesso à educação, mas sim que se deve ter como prioridade a questão da qualidade da educação. Aparentemente tem razão quem assim pensa, mas ao mesmo tempo veremos que só em parte terá razão ou terá escassa razão. Por quê? Porque o acesso à educação é parte constitutiva, não é, de todo um processo de análise para se aferir se existe ou não qualidade de educação. Ou seja, o acesso faz parte, não é, também daquilo que é a qualidade. Se não vejamos uma criança que frequenta uma educação pré-escolar com qualidades elevadas em termos de educador ou educadoras, de meios pedagógicos, de condições, não é, de socialização, ou seja, de condições adequadas de preparação para ingresso na educação pré-escolar, é uma criança que tem um bom acesso à educação pré-escolar e isso influi na qualidade do seu perfil de saída e também na qualidade do ensino, na qualidade do ensino básico. Portanto, o acesso não é indiferente à qualidade. Veja-se o caso contrário, um aluno que frequenta uma educação pré-escolar onde as condições são péssimas ou não são as mais adequadas e os educadores não têm qualificação para esse nível tão complexo, né, de educação que é a educação pré-escolar. Obviamente que esse déficit de preparação e de propedêutica para o ingresso no ensino básico vai influenciar o perfil de saída dessas crianças e o seu ingresso na educação, na educação básica. Então, o acesso à educação é também elemento a considerar na qualidade. Vejamos em que condições se processa o acesso à educação nos níveis do ensino básico e do ensino secundário em Cabo Verde. Tem-se acesso à educação a meio tempo e não a tempo inteiro, como acontece em outras latitudes, nos países ditos centrais, né, de economia avançada. Ora, já falei disso no outro vídeo, não é a mesma coisa frequentar-se uma escola a meio tempo e a escola a tempo integral quando se intenta verificar, analisar quais, não é, das condições são as mais adequadas para uma educação de qualidade, não é? Portanto, veja-se ainda o acesso ao ensino superior. É evidente que a lei, a nossa legislação, permite o acesso a todos os níveis de ensino, incluindo o ensino superior. Mas os alunos que não têm bolsa de estudo, cujas famílias não têm meios para financiar o acesso e a frequência do ensino superior, terá muitas dificuldades em aceder a esse nível de ensino ou então permanecer nele, não é, com garantias de sucesso, não é? Então, dito isto, acrescento mais. Nos países mais avançados, as condições de ensino-aprendizagem são muito avançadas, não é? Portanto, os professores não têm como instrumento principal de trabalho para se fazerem ouvir pelos alunos, não têm como instrumento principal as suas próprias cordas vocais, não é? Os professores têm meios de sonorização que são muito elevados, portanto as condições acústicas na sala de aula são excelentes, as pessoas não precisam de gritar, não é, para se fazerem ouvir, e esforçam-se menos
e provocam menos ruído, não é? Portanto, as crianças aprendem com maior qualidade, maior satisfação, maior conforto. Veja-se ainda a existência dos quadros interativos e outros meios tecnológicos que estão acessíveis a esses alunos. Livros também digitais, entre outros, não é? Outros materiais que permitem uma aprendizagem muito mais agradável, muito mais, digamos, assertiva e de maior, não é? de maior qualidade, de maior performance. Portanto, as condições de acesso são parte integrante daquilo que nós devemos considerar como sendo parte integrante do processo de análise daquilo que é a qualidade da educação. Não é? Desde logo, eu como tenho referido em outros trabalhos, a qualidade da educação é tributária de vários fatores. Ou seja, a educação de qualidade ou a qualidade da educação é uma variável multifactorial. Não é? O perfil do professor é importante, a qualidade dos materiais didáticos é importante, o tempo escolar existente é importante, a qualidade dos materiais de ensino-aprendizagem, das bibliotecas, dos livros, enfim, dos meios pedagógicos, tudo isso é importante, não é? Há vários fatores que intervêm, portanto, a existência de cantinas escolares, felizmente existe em Cabo Verde, e também é importante, sobretudo para ajudar os alunos mais carenciados, não é? Que às vezes têm déficits de nutrição a nível familiar, não é? Há um conjunto de fatores, de espaços lúdicos, não é? Uma série de condições que também influenciam, digamos, a qualidade. Então, se tivermos que analisar a educação como uma variável multifactorial, temos que ter todos esses fatores que contribuem para isso. Não é? Acrescentamos a esses fatores, aos que já referi, por exemplo, a qualidade das políticas. Não é? As políticas devem ser adequadas aos contextos, né, para os quais são definidas, e as políticas educativas têm que poder resultar de uma elaboração fundamentada em bases científicas para poderem corresponder às realidades, não é, do sistema educativo do dado país, no caso, estamos a falar de Cabo Verde. Mas há outros fatores que contribuem. Portanto, a disponibilidade de recursos financeiros. Nós somos um país que ainda padece imenso de recursos, sobretudo neste contexto de crise, não é? Um país que tem dificuldades em investir na educação ao nível que outros países fazem, não é? Por isso que as condições da nossa escola não são mais adequadas. E aqui voltamos ao acesso. Portanto, veja-se uma escola que está a cair aos pedaços, ou que tem poucas condições de segurança e de higiene, etc., não é? Que tem cadeiras, digamos, de há várias décadas, não é? Que não tem um conjunto de condições de arejamento ou de luminosidade, etc. Portanto, estamos a falar ainda em série de acesso. Não é? O acesso não significa pôr apenas alunos na escola. Mas então eu estava a dizer, portanto, que temos que ver as várias dimensões e os vários fatores, não é, que contribuem para isso. E também há várias dimensões constitutivas do processo, não é, de qualidade, do processo de aferição da qualidade. Podemos estar a falar simplesmente das provas, da aprovação das provas. Os alunos podem ter altas, elevadas taxas de aprovação. Pronto, mas suponhamos que os seus alunos têm altas taxas de aprovação e de transição de ano. São alunos que nos termos, se nos limitarmos aos termos da estatística, portanto, alunos que têm boa qualidade de formação. Ora, a educação, obviamente que não deve ser vista apenas através dos indicadores estatísticos, porque depois, para além das estatísticas, há que aprofundar a análise para ver se de facto
a qualidade é adequada. Veja-se, por exemplo, a questão das línguas. Se nós formos ver as estatísticas, os alunos não reprovam por causa da má aprendizagem da língua portuguesa. Não é? Ou raramente reprovam. Mas nós sabemos que a aprendizagem da língua portuguesa é um grande problema. Não é? Eu não diria que é um desastre, mas é quase isso. Não é? Então, indo para além das estatísticas, nós podemos ver então outras dimensões. Bom, há o número de alunos que transita de ano para ano, o número de alunos diplomados que entram para o mercado de trabalho. Mas veja-se esta última dimensão, né? Entrar no mercado de trabalho. Bom, você pode ficar contente, não saiu, está empregado, mas a gente agora vai perguntar, aprofundar na análise. Mas que contribuição esses alunos levam, esses diplomados levam para a inovação tecnológica, para agregar valor aos processos de produção de bens e serviços, seja a nível de empresas ou a nível de serviços, não é, da administração pública. Enfim, que contribuição efetiva levam esses diplomados para a vida ativa, não é? E às vezes encontramos gaps consideráveis, não é? Porque muitas vezes a escola e as universidades não preparam para a inserção na vida ativa, não é? De forma adequada. Portanto, com esses exemplos eu quero salientar algumas das dimensões que aparentemente são importantes a ter em conta, e realmente são de se ter em conta, mas é preciso ir ver para além das estatísticas e ir aprofundar a análise para ver até que ponto, de facto, o que parece ou seja, até que ponto os alunos desenvolvem competências que lhes permitem inserir-se na vida ativa. Portanto, as dimensões constitutivas do processo de análise da qualidade incluem também, por exemplo, o nível de conhecimento adquirido, mas o nível da ligação entre o conhecimento e a prática, ou seja, o uso entre competências ativas ou empreendedoras, não é? Competências também relacionais, de poder relacionar com os outros e trabalhar com os outros e conviver com os outros, como é próprio de uma sociedade democrática. Portanto, competências que têm a ver, competências axiológicas, que têm a ver com o domínio dos valores éticos e morais, não é? Portanto, tudo isso deve entrar em consideração na avaliação da qualidade da educação. Se é uma educação que realmente prepara para a vida, para a inserção das pessoas na vida ativa, não é? Em condições de contribuir para o avanço da sociedade. Portanto, são algumas das considerações que eu faço sobre a qualidade da educação, que não ainda adquirir. Não se atinge a educação de uma vez para sempre. Eu costumo dizer que é um objetivo inatingível. Quando se aproxima da excelência, do máximo nível de qualidade, a gente vê que ainda precisa fazer muito mais. Portanto, a qualidade tem graduação, nós podemos estar no nível baixo, no nível mais elevado, no nível superior, mas quando mesmo estamos a atingir o nível superior, precisamos de manter esse nível ou ainda dar o salto, não é? E então, por isso é que é preciso sermos modestos e saber que a educação é uma obra infindável, não é? Uma obra infindável e tem que atender às demandas da sociedade, e é preciso perseverar no aprimoramento das condições que contribuem para o ensino de qualidade. Obrigado.